Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra hoje estar aqui ao vivo no Instagram da Abrampa, participando da 8ª live. Esse é um projeto da Escola da Abrampa. A 8ª live é um projeto da Escola da Abrampa, público do Mato Grosso do Sul, para nós tratarmos das queimadas no bioma da Amazônia e do Pantanal e a atuação do Ministério Público. Boa tarde, Ana, sei que tu já estás aí. Boa tarde, Valéria. Agradecer imensamente o convite da Abrampa, em especial o seu convite, para tratarmos de um tema tão importante, né, na nossa realidade, né, em que vivemos. E somente agradecer mesmo, me sinto honrada, né, em participar dessa live. É minha primeira live, assim, então sou iniciante, principiante, mas pretendo aqui explanar, né, a minha atuação, a minha realidade, né, e aprender também um pouco contigo. Ah, que bom, Ana. Eu também quero aprender também contigo bastante. Eu tenho só que agradecer tu ter aceitado esse convite, esse projeto da Abrampa, das lives. Eu até convido que todos acompanhem a nossa agenda de lives, que cada vez tem um assunto interessante. Então, assim, começando, né, a nossa live de hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós pretendemos mostrar um pouquinho do nosso contexto, do cenário que nós vivemos, tanto no bioma da Amazônia, quanto no Pantanal, com relação às queimadas. A Amazônia, já para fazer uma introdução, eu acho assim que eu achei essa descrição muito bonita do Ministério do Meio Ambiente até. E a Amazônia, como fala ali, ela é quase mítica, porque ela tem uma grandiosidade imensa, imensurável, né? Ela tem um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas das árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. E os números são igualmente monumentais. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, num território de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. E aqui na Amazônia crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, isso é tão importante, tão imenso, porque é 1/3 de toda a madeira tropical do mundo e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil da América do Sul. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. E o seu principal rio, o Amazonas, ele corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. É muito interessante para as pessoas terem uma noção da grandiosidade da Amazônia. Dia 5 de setembro foi o Dia da Amazônia. Ontem foi o dia da independência do Brasil, e que independência nós queremos, né? Nós queremos a preservação, e isso é muito importante nesse Brasil, que é um gigante, e a Amazônia, que tem todo esse contexto dessa floresta tropical. E a Amazônia, como a gente fala, Ana, até eu achei interessante isso, que a Amazônia ela é um espaço transnacional típico, porque ela transborda as fronteiras do Brasil. Ela passa para 9 países da América do Sul, ou seja, o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela, mantendo as mesmas condições de vegetação, de solo, de clima e de bacia hidrográfica. E é interessante, eu vou assim procurar o máximo que eu puder relatar os documentos da onde foram retirados os dados que eu estou informando, porque aqueles que tiverem interesse de pesquisar mais e conhecer mais o bioma da Amazônia, podem acessar esses documentos, esses relatórios na internet e estudarem mais sobre o bioma da Amazônia, né? A Amazônia Legal, ela foi instalada pelo governo brasileiro por 2 leis federais. E essa Amazônia Legal, interessante, até o ministro Barroso, ele traz isso, Ana. Eu achei bem interessante num artigo dele, que é como salvar a Amazônia. Porque a floresta em pé, ela vale mais do que a floresta derrubada.
E isso que nós temos que trabalhar, né, hoje em dia. E o bioma da Amazônia, de acordo com a Amazônia Legal, ele se estende pelo bioma do Cerrado e do Pantanal, porque ele abrange, além do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, Rondônia e Roraima, também Mato Grosso, Tocantins e o oeste do Maranhão. Então, é muito interessante. E a questão da Amazônia, eu falo ser um espaço transnacional típico, eu falo, porque tudo, os serviços ambientais que nós temos na Amazônia influenciam o mundo inteiro, todo o planeta, né? E a queimada aqui na nossa região, como aí no Pantanal, ela é um problema que nós sentimos todos os anos. É interessante um relatório, o Ar Insuportável, ele é um relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do IPAM, e do Instituto de Estudos para Políticas da Saúde. E esse relatório trata justamente da poluição do ar e dos seus danos que causam na saúde. Inclusive, achei assim, triste, mas interessante, que a capa desse relatório, o Ar Insuportável, é justamente um dia em Porto Velho, um dia de queimadas em Porto Velho, né? E embora essas queimadas elas aconteçam o ano todo na Amazônia, principalmente na estação seca, que é entre julho e outubro, que elas têm o seu pico, como agora o cenário que nós vivemos. Aqui em Cacoal, por exemplo, eu sou promotora de justiça aqui em Cacoal, é o cenário atual que nós vivemos aqui em Rondônia. É só abrir a janela, tanto em Rondônia, eu sei que no Acre também, no Amazonas também, eu andei verificando os dados, e o que se vê é um horizonte cinza. O sol aqui, ele é laranja avermelhado. A gente não consegue ver o céu azul, porque só enxerga a poluição da fumaça das queimadas. O nosso céu, infelizmente, é cinza. E essa poluição, ela traz um risco para a saúde, principalmente nesse tempo de Covid, que nós estamos vivendo em todo o mundo. E aqui, crianças, idosos, aumentam a busca por serviço de saúde em razão de doenças pulmonares crônicas e doenças pré-existentes, doenças, inclusive doenças cardíacas. E eu achei interessante que a conclusão desse relatório foi que só pelo efeito das queimadas em 2019, houve um impacto negativo na saúde pública da região norte. Isso principalmente atingido as minorias da região norte, como os indígenas, né, que vivem na Amazônia. E essas queimadas, elas incluíram 2.195 internações devido a doenças respiratórias atribuíveis às queimadas. E esse é o medo que nós temos esse ano, que esses atendimentos por Covid, com a poluição, podem aumentar e a propagação da doença aumentar com relação a essa poluição atmosférica, poluição do ar que nós vivemos aqui nessa época, praticamente todos os anos da Amazônia. Inclusive, um médico que ele foi entrevistado nesse relatório, que é o Ar Insuportável, o nome do relatório. Eu até estou repetindo para as pessoas identificarem. Ele é o Dr. Flávio, a gente fez uma live com ele, nós fizemos, até tu viste, né? Nós fizemos e ela está disponível no canal do YouTube do Ministério Público de Rondônia, no dia 16 de junho de 2020. E as queimadas da Amazônia, é interessante, assim, que a gente vê com relação ao Pantanal, que existe uma certa diferença. As notas do IPAM, por exemplo, têm diferenças e coincidências, né? As notas do IPAM A13 e A4, que também podem ser acessadas pela internet, quem quiser pesquisar mais, pode pesquisar mais sobre o assunto. As queimadas da Amazônia, elas têm uma relação direta com o desmatamento. O fogo, ele é parte de uma estratégia de limpeza do solo, que foi desmatado para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio. Nós chamamos que esse, e está no relatório, consta, que é o ciclo do desmatamento da Amazônia. Após o fogo, esse pasto, ele costuma ser o primeiro passo na consolidação da tomada da terra, são as grilagens de terra que nós temos aqui. Então, após a realização da queimada, essa terra ela é tomada. Nos casos em que a ocupação ela não é contestada e a terra é de qualidade, o próximo passo é a exploração pela agricultura e assim a mudança do uso da terra, onde havia floresta já não há mais. E para ver o fogo, é interessante que existe a combinação da fonte de ignição, que ela pode ser natural, como raios e outras, e isqueiros ou cigarros.
E esse relatório aponta que a fonte de ignição principal, isso são pesquisas, a fonte de ignição principal é o homem, é a atividade humana que mais produz a queimada aqui na Amazônia. Então, precisa dessa fonte de ignição, do material combustível, que é para queimar normalmente o que foi derrubado no desmatamento, ou o pasto, que é queimado para uma nova renovação, como fala, uma limpeza de pasto que é realizada, e a condição climática que nós temos nessa época, que é a seca, né? Como a Amazônia ela é uma floresta tropical e úmida, os incêndios mais recorrentes, eles ocorrem quando essa madeira fica secando e depois ela é incendiada para abrir pastagens ou agricultura. E um dado, Ana, até eu achei que registrei, que eu achei bem interessante, que a Amazônia, um incêndio natural não se alastraria com facilidade. Até porque sem o desmatamento e considerando as condições da floresta tropical, porque a floresta tropical, por exemplo, ela é úmida, ela é densa e impediria que o fogo se alastrasse, como vemos nos estados aqui, né, da Amazônia, onde existe queimada em todos os estados. E esse é o fogo do desmatamento. E isso é muito relevante porque nós temos uma perda temporal ecossistêmica, ou seja, essa floresta que foi queimada, ela nunca será como a floresta original. E isso, muitas vezes, é um dano imensurável. O IPAN, no seu relatório, ele falou que o desmatamento, no primeiro semestre de 2020, ele aumentou 25% em relação ao mesmo período do ano passado. E em abril de 2020, as áreas desmatadas e não queimadas, somadas às recém-desmatadas, já totalizavam mais de 4 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Ou seja, aproximadamente o tamanho de 451 mil campos de futebol. Em junho desse ano, 20% mais focos de calor que em junho de 2019 nós tivemos na Amazônia, e julho teve um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E eu também considero bem importante a última nota do IPAN, a nota técnica número 5, que deixo aí para quem tiver interesse pesquisar, que ela traz algumas informações bem relevantes. Por exemplo, essa nota, ela informa que 71%, como eu já havia mencionado, das queimadas em imóveis rurais entre janeiro e junho de 2020, elas ocorreram pelo manejo agropecuário, quer dizer, pela atividade antrópica, atividade do homem na terra. Os outros 24% foram incêndios florestais e 5% decorrentes de desmatamento recente. Essa nota técnica, ela faz uma diferença, que eu até achei bem relevante, que ela traz os tipos de fogo na Amazônia. Ou seja, nós temos o para manejo agropecuário, que é o mais comum, que foi aquele que nós falamos, para a renovação de pastagem, para o desmatamento, para essa terra ser transformada para a agricultura e pecuária. Os incêndios florestais, que são esses de 24%, que são aqueles em que a floresta em pé, a vegetação, ela está próxima a essas áreas queimadas e o fogo se alastra e acaba queimando a floresta que está em pé. E o desmatamento recente, que é aquele onde há um desmatamento para limpeza, vamos dizer assim, da área e as árvores, a floresta é derrubada. Esses números, eles demonstram que aqui o fogo é amplamente utilizado para manejo de áreas agrícolas e isso é independente. As pessoas elas não buscam, independente da existência de uma técnica mais moderna que substitua esse uso do fogo. De tantos anos, nós estamos em 2020, ainda se usa essa técnica do manejo do fogo. E em análise do IPAN, mostra que a maioria dos estados em alta de desmatamento, que aqui na Amazônia seria o Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, teve mais queimadas no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período da Amazônia. E o INPE também informa, da mesma forma, que de 1º de janeiro a 8 de agosto desse ano, houve um aumento nos focos de queimadas, ou seja, detectou 34.393 focos de queimada na Amazônia.
E nesses índices, o Pará teve alta de 73%, o Amazonas 48% e o Mato Grosso e Maranhão 8% cada um. E a proibição do decreto federal que o governo lançou em julho, no dia 16 de julho, o decreto federal 10.424, ele chega nesse cenário onde há aumento de queimadas na nossa região. Só que ele proíbe que existe a queima controlada, ele proíbe, acho que tu vai falar um pouco sobre isso também, né, Ana? Essa questão da queima controlada, ele proíbe por 120 dias. Mas daí eu me questiono e lanço para todos que estão aí, e para ti também, Ana, essa questão, é que se essa proibição, com os dados que nós temos hoje, ela deveria se manter só por 120 dias. Essa proibição, será que ela não teria que ser permanente? Porque já que, inclusive, o Brasil ele tem metas para redução do desmatamento e o governo federal assumiu compromissos voluntários para essa diminuição de gases de efeito estufa da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Então, esse decreto, por 120 dias, ele deveria ser repensado para que no tempo que nós vivemos, com o cenário atual que nós temos, esse fogo, essa queima controlada não deveria mais ser permitida. Isso é um questionamento, uma reflexão que eu deixo para todos. E eu sei que aí, Ana, vocês também estão vivenciando essa triste realidade. Vocês têm um cenário bem difícil. As últimas notícias eram que o Pantanal estava queimando mais que a Amazônia. Aí eu gostaria que tu nos contasse como que está esse cenário, qual a tua situação aí. Valéria, você começou pontuando, né, a importância do bioma da Amazônia, né? Eu ressalto ainda mais essa importância que ele dá vida a todos os demais biomas existentes no Brasil, inclusive o Pantanal. Então, aquelas queimadas, aqueles desmatamentos devastadores que iniciaram em 2019, nós estamos sentindo os efeitos nesse ano de 2020. O Pantanal, ele vive atualmente a sua maior tragédia ambiental das últimas décadas, sem dúvidas. O bioma enfrenta uma de suas maiores secas da história recente, sofre com o desmatamento e tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. Então, eu acredito que grande parte, né, a grande causa do que vivemos hoje é o resultado do que vocês viveram ano passado, né, que começou em 2019 e continua vivendo nos dias atuais. Né? Sem dúvidas, estamos vivendo dias tormentosos, um período de anormalidade fora dos padrões dos últimos anos. Quando você mencionou que aí o sol nasce vermelho e se perpetua vermelho durante todo o dia, que os dias são cinzentos, eu visualizo os meus dias aqui. Né? Nós temos a mesma realidade. Né? Aqui a maioria dos nossos dias também são cinzentos. Né? E o cheiro da fumaça, ele é predominante no ar. É bem assim. Só para se ter uma ideia, com um pouco mais de 250 dias do ano de 2020, foram detectados 3.805 focos de queimadas somente contabilizados na região de Corumbá. E se comparado com o mesmo período do ano passado, tem-se um aumento de 142% dos focos de queimadas. A título de exemplo, somente entre os dias 21 e 23 de julho de 2020, quando se iniciou o período mais crítico, Corumbá, que segue liderando o ranking de focos de queimadas entre os municípios brasileiros, registrou quase 200 focos de queimadas. Foram 192 pontos identificados. E não é só Corumbá que sofre com as queimadas, né? A região do Pantanal de Mato Grosso do Sul enfrenta este ano, considerado atípico, a maior queimada das últimas décadas, segundo os levantamentos feitos pelo INPE, responsável por catalogar as queimadas no país. E assim, o que significa, qual a diferença entre as palavras queimada e incêndio, né? A queimada controlada é o uso do fogo de maneira planejada,
devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente, para eliminar a vegetação ou restos de cultura para determinados fins produtivos, mantendo-o sob controle. Além de ter a autorização no local da queima controlada, as recomendações geralmente constantes no verso da autorização, elas devem ser seguidas pelo solicitante. Já o incêndio é um fogo que se propaga numa área florestal, afetando os combustíveis vegetais, flora e fauna. E é um fogo que se propaga sem controle. Né? A queimada, ela pode se iniciar controlada e depois se propagar para um incêndio, que é uma situação bastante comum no Pantanal, em especial em períodos de seca. Daí a proibição das queimadas durante esse período. Mas na frente eu vou relatar os decretos federal e estadual que foram expedidos, né, proibindo as queimadas durante esse período de 120 a nível federal, 120 dias, e 180 dias a nível estadual. E quais são as causas dos incêndios no Pantanal? Geralmente, um pouco diferente da situação da Amazônia, né? Aqui se relata como as principais causas a baixa umidade relativa do ar, a baixa precipitação pluviométrica, né, o volume das chuvas da bacia pantaneira de outubro do ano passado até março de 2020 foi 40% menor que a média dos anos anteriores. O acúmulo de biomassa no Pantanal, que é bastante expressivo, aliado à soma do vento aleatório, e aí vem o pior de tudo, a ação humana, né? Às vezes por descuido ou mesmo com a intenção de provocar incêndios. E só de janeiro a agosto de 2020, as queimadas já consumiram mais de 1.400.000 hectares na região do Pantanal. Aí abrangidos os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E somente na região de Corumbá foram mais de 820.000 hectares devastados pelo fogo, o que mantém o município de Corumbá na liderança dos focos de calor em Mato Grosso do Sul. E, de acordo com o INPE, até o ano de 2019 foram desmatados mais de 24.915 quilômetros quadrados de Pantanal, correspondente a 16,5% do bioma. Um levantamento feito pelo Ministério Público Estadual, através da Operação Cervo do Pantanal e do programa DNA Ambiental, que são projetos e programas desenvolvidos pelo Ministério Público Estadual através do nosso núcleo ambiental, com participação efetiva do nosso colega Luciano Loubet, né, foram detectados só até o ano de 2020, que cerca de 40% do desmatamento na área do Pantanal, do estado de Mato Grosso do Sul, possivelmente ocorreu de forma ilegal, ou seja, sem autorização ambiental. E o que faz esse projeto que desenvolvemos aqui? O nosso núcleo de georreferenciamento e processamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, chamado de NUGEL, ele detecta as imagens de satélite, onde possivelmente ocorreu um desmatamento. A partir daquela análise, ele busca junto ao site do IMASU se há alguma autorização ambiental para aquela propriedade, para aquela área, através da identificação do CAR do imóvel rural. Não identificando a princípio, né, uma autorização ambiental para supressão florestal, então aquele relatório de análise ele é expedido para a Polícia Militar Ambiental, para o IMASU e para o IBAMA, onde esses órgãos eles atuam conjuntamente. Eles podem fazer uma análise prévia de satélite também para detectar se aquelas imagens coincidem com as suas imagens, como o IBAMA geralmente atua, e aí, constatando que há uma possível irregularidade, uma ilicitude, os órgãos fiscalizadores vão até aquela propriedade fazer uma vistoria em loco. E aí, em se constatando que, de fato, houve um desmate ilegal, né, não foi apresentada a autorização no momento da vistoria em loco, então lavra-se o auto de infração ambiental em face dos seus responsáveis.
né? Então, assim, nós temos esse projeto, né? Estamos atuando. Sim. E depois que esses relatórios, esses autos de infração são lavrados, eles são encaminhados para as respectivas promotorias de justiça, onde daí se instaura, né, os procedimentos administrativos para se apurar os danos civis e os danos criminais. Né? Então, nós temos atuado nessa toada desde 2017, 2018, e assim, foram inúmeros os inquéritos civis instaurados, né, com várias ações civis públicas também ingressadas. Algumas já saíram sentenças, né, favoráveis ao Ministério Público, e esses projetos, programas, eles têm surtido muito efeito, porque, inclusive na minha promotoria, eu instauro bastante, né, porque o Pantanal ele é imenso, e aí tem várias propriedades rurais dentro do Pantanal, e os proprietários, eles estão nos procurando antes de se obterem a autorização ambiental para saber o que o Ministério Público entende daquele projeto que ele está apresentando ao Imaçu. Então, assim, eu tenho observado, né, essa medida positiva, né, que temos alcançado, então, com esses projetos, esses programas desenvolvidos pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E Sim. quais as razões dos desmatamentos? Né? Geralmente, como você bem mencionou, para a conversão Sim. de mata nativa em pastagem, né, um levantamento feito por uma ONG local, que se chama SOS Pantanal, ela aponta que 15% da área do Pantanal já foi convertida em pastagem, plantação de capins exóticos, plantação de grãos cada vez maior no Pantanal nos últimos anos, Sim. né? E essas práticas agrícolas, também pontuada muito bem, né, na sua explanação, elas utilizam fogo, o que infelizmente trata-se de uma questão cultural na nossa região. Sim. E quais as dificuldades para punir os responsáveis pelo início do fogo, né? Na região do Pantanal, lidamos com 3 principais dificuldades. Descobrir a origem das chamas, aliada à imensidão da área do Pantanal, né? E como um terceiro fator preponderante é a falta de estrutura dos órgãos ambientais fiscalizadores. Sim. E assim, nesse contexto todo, a Prefeitura Municipal de Corumbá criou, através de um decreto, o Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal. É um comitê municipal, onde ele é integrado por representantes da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, IBAMA, IMASU, Polícia Militar Ambiental, Secretaria Municipal de Governo, Câmara Municipal de Corumbá, Embrapa Pantanal e Sindicato Rural. Comitê criado lá em maio de 2020, né, e assim, na intenção de combater os focos de incêndio. Em julho de 2020, mais precisamente em 22 de julho de 2020, o governo federal editou o Decreto-E número 80, que declarou situação de emergência ambiental na área do bioma do Pantanal. E em razão da propagação de incêndios florestais, e esse decreto ele perdurará por 180 dias, ocasião em que também se suspendeu as autorizações de queima controlada no Pantanal. E esse decreto ele foi expedido na mesma linha do Decreto Federal 10.424 de 2020, Sim. só que o Decreto Federal ele proibiu as queimadas controladas em todo o território nacional por 120 dias, Isso. que eu 120. acredito que é a sua situação aí Sim. na Amazônia, né, que a proibição perdura por 120 dias. Aqui nós temos um Sim. prazo mais elástico, que são de 180 dias. Depois desse decreto, em 25 de julho, foi deflagrada a Operação Pantanal, pelo governo federal. Essa operação, ela partiu do governo federal e ela conta com esforços da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, IBAMA, Preve Fogo e Polícia Militar Ambiental, cujo objetivo também é o foco, né, de queimada, combater Sim. os focos de queimadas no bioma Pantanal. Né? E assim, com isso, aumentou o número de efetivo no combate a esses focos de queimadas, pois vieram militares de outras cidades do estado de Mato Grosso do Sul,
Conta-se com 3 helicópteros desse apoio, 4 voadeiras, várias viaturas, 2 aeronaves, e sendo que uma dessas aeronaves é responsável pelo lançamento de 12 mil litros de água. E, assim, as ações de apoio, elas passaram a contar com aproximadamente 320 profissionais, entre militares, brigadistas Sim. e civis, né? E o emprego de 5 aeronaves. Essas aeronaves são empregadas no reconhecimento, no reconhecimento da área, transporte dos militares e civis e o lançamento de água. E, além da Operação Pantanal, ela atua não só nos focos das queimadas, mas esses militares da Marinha, Polícia Militar Ambiental, eles também visitam as fazendas da região, alertando os moradores sobre os perigos em relação aos danos que podem ser provocados a partir de pequenos focos de incêndios, principalmente oriundos das queimadas de pastagem. Então, essa operação, ela atua não somente no combate, mas também na prevenção e na fiscalização, né? Então, e como último ponto, né, a ser colocado aqui, o que vem sendo feito, a segunda Promotoria de Justiça de Corumbá, que é a promotoria em que eu atuo, né, há aproximadamente 10 anos, ela repassou a esse Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais o montante de R$46 mil. E esse dinheiro será destinado à compra de mangueiras e utensílios para o combate dos incêndios na região do Pantanal. Esse valor ele se encontra em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e a compra será efetivada pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, né, pois o decreto emergencial expedido pelo governo do estado, ele dispensou a licitação para compra de materiais destinados ao combate aos focos de incêndios no Pantanal. Então, assim, essa é a realidade que nós temos e o que vem sendo feito, né? Assim, não é o suficiente, né? Mas, assim, alguma coisa vem sendo feita na nossa região pelos governos federal e estadual, ainda que de forma temporária. Eu até menciono que essas medidas, elas deveriam ser de caráter permanente, né? Isso, é o que a gente acabou de falar, né? Essa questão do decreto. Aqui também a gente teve contratação de brigadistas, inclusive foram disponibilizados 10 milhões para contratação, pelas informações que a gente tem, de 5 aeronaves, e a primeira ação do governo federal seria no Mato Grosso, realmente, né? Nós tivemos também uma recomendação pelo Ministério Público Estadual para que o órgão estadual não autorizasse nenhum tipo de queimada controlada, enquanto perdurasse diante dessa situação de seca e de prognóstico de cenário bem desastroso em relação a queimadas e mais a pandemia que nós estamos vivendo. E no âmbito estadual, temos também, além dessa questão das aeronaves, ainda no âmbito federal, tem o decreto 10.421, que esse é da Operação Verde Brasil, ele é de 9 de julho de 2020, que ele determina o emprego das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem na Amazônia Legal. Então, toda aquela região dos estados que eu contextualizei no início, é onde pode atuar essa operação, né, das Forças Armadas, e essa operação ela é coordenada pela Vice-Presidência da República em apoio aos órgãos de controle ambiental e segurança pública, né, para ações preventivas e repressivas de delitos ambientais na Amazônia Legal. O decreto ele prevê que as ações, né, do emprego das Forças Armadas seriam na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal. Só que realmente a gente vê que isso não tem surtido o efeito esperado, porque inclusive dia 5 de setembro eu constatei num aplicativo que eu até vou falar, e aqui em Cacoal nós temos uma área indígena, a Reserva 7 de Setembro, e só no dia 5 de setembro nós tínhamos dentro da reserva, né, que era uma área de floresta, mais de 11 focos de calor nessa área. E não havia nenhum tipo de informação, nós contratamos a Polícia Federal,
encaminhamos para a Polícia Federal e não havia nenhuma informação que lá dentro, lá estava havendo algum combate a essas queimadas. E a informação também que essa missão do Poder Federal estaria sendo pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária, IBAMA, ICMBio, a Força Nacional, as agências de inteligência. Mas o que eu tenho a ressaltar é que mesmo tendo assumido compromissos internacionais de diminuir esses índices de desmatamento, implementar essas políticas de combate às mudanças climáticas que tem na região Amazônia como principal causa do desmatamento e as queimadas, por exemplo, no Brasil, a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa é a mudança no uso da terra. E isso está no relatório do Observatório do Clima. Quem quiser pode entrar e pesquisar e vai ter ciência do que está escrito no relatório. E então, mesmo com essas ações, o governo federal ele não consegue atingir os seus objetivos por uma série de falhas que ainda se constata na efetivação das políticas públicas. No governo estadual, nós temos a Operação Ileia, que ela está na sua 8ª edição aqui. Ela registrou em 2 dias de atuação na região do município de Cujubim, perto de Ariquemes, da capital Porto Velho, aqui em Rondônia, a aplicação de mais de 1 milhão de multas nessa região. E essa operação ela conta com a participação do IBAMA, do Batalhão de Polícia Ambiental, do Núcleo de Inteligência e operações aéreas do Corpo de Bombeiros, além da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente, que só existe na capital, quer dizer, no interior nós não temos essa delegacia especializada, né? Ao todo, eles empregaram 75 homens que falam que são policiais, técnicos, fiscais, 20 viaturas e um helicóptero. Essa operação ela tem esse nome porque deriva do nome, né? Floresta Inexplorada, Mata Virgem. Seriam 2 equipes com 32 homens, ela se iniciou em março e encerra em dezembro. São essas as ações do Estado, e há uma notícia do projeto DETER, do INPE, que revela, isso informado pelo governo do Estado, né, que registrou uma queda de 20% no desmatamento e focos de calor, se comparado com o mesmo período em 2019, seria uma redução de 70 km². E o que eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo, e são daqui dos estados da Amazônia Legal, que baixem o aplicativo Guardiões da Amazônia. Esse aplicativo, ele faz parte oficialmente das ferramentas tecnológicas do governo de Rondônia e do governo federal, e ele é um importante meio de contribuição e participação popular no combate ao desmatamento, queimadas e garimpos. Ou seja, a pessoa pode acessar o aplicativo, tirar foto, sai a coordenada da onde está ocorrendo o crime ambiental e encaminhar para os órgãos de fiscalização. Isso pode ser feito de forma anônima, só que se a pessoa não se cadastra, ela não recebe o andamento da ocorrência. E os órgãos ambientais, eles no módulo web, eles além de receberem essas denúncias e os focos de calor, eles têm acesso aos relatórios e gráficos. Esse aplicativo, Guardiões da Amazônia, ele está disponível para os estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Maranhão, Pará e Tocantins. Basta baixar o aplicativo e até para verificar eu mesmo aqui todo dia, entro no aplicativo e procuro fiscalizar os focos de queimada que eu tenho aqui em Rondônia. E eu posso visualizar Mato Grosso, Acre, Amazonas, todos os estados da região norte do bioma da Amazônia. E é interessante também que a Roraima é um dos estados do bioma da Amazônia em que existe uma diferença no período das queimadas. Pelos relatórios do IPAM, até naquela nota técnica número 5, ele informa que Roraima queima mais nos meses de fevereiro e março. Seria um pouco diferente dos demais estados da Amazônia Legal, né? E uma situação que nós temos, Ana, que eu acho importante a gente receitar, é o problema das queimadas. Eu consigo visualizar as queimadas urbanas que acontecem aqui no município de Cacoal. Eu acho que nós tivemos um problema, a Ana não está mais conosco, eu peço que vocês deem um retorno.
E se estão me ouvindo também, se estão me ouvindo aqui. Ou caiu a minha conexão. Agora vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Eu não estou conseguindo ver a Ana. Então, eu vou seguir falando, vamos aguardar, ver se ela retorna conosco, né, para a live. Eu estava justamente explicando esse projeto das queimadas, eu sei que a Ana tem um trabalho lá também, e aqui nós temos esse projeto aqui em Rondônia, aqui em Cacoal, que é Todos no Combate às Queimadas Urbanas. Esse projeto, a gente fez um termo de cooperação, né, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar e com a CEDAM, que é o órgão estadual, e a SEMA, que é o órgão municipal de fiscalização. E nesse termo de cooperação, nós acompanhamos os RABs, que são os Registros de Atividade de Bombeiros, né? Esses RABs, esses Registros de Atividade de Bombeiros, são enviados ao Ministério Público, e nós normalmente encaminhamos para a delegacia de polícia se nós temos a identificação do infrator em razão do crime de poluição, e pode ser também a poluição, ela pode ser culposa também, ou pode ser dolosa, ou também nós encaminhamos para a Polícia Civil para investigação, principalmente queimadas rurais, onde nós não localizamos o infrator, que é dos principais problemas que nós encontramos na atuação do Ministério Público de combate a esses crimes na zona rural. Voltei. Ana, voltaste? Então, eu estou explicando essa questão do trabalho das queimadas urbanas, né? Que nós temos o projeto aqui. E certo. Nós encaminhamos também... As queimadas urbanas são aquelas que acontecem na cidade. As pessoas, elas queimam de tudo, queimam o seu resíduo, queimam folhas e galhos, a limpeza de jardim, e aqui na nossa região nós temos esse problema bem acentuado, que talvez na região sudeste, na região sul, vocês não enfrentem esse problema, né? Eu acho que talvez também tu enfrentas aí, né, Ana, em Corumbá, na tua região, a questão das queimadas urbanas também. Aqui é bem grave esse problema, as pessoas, elas queimam todos os resíduos, né, e isso afeta diretamente a vizinhança e os bairros na localidade. As pessoas, elas têm que cobrar das autoridades para que essas queimadas, elas não aconteçam. Não adianta dar uma desculpa, porque cada um é responsável pelo resíduo que produz. Então, as pessoas, elas têm que denunciar esse tipo de queimada. Por fim, nós estamos chegando na última parte da nossa live. Nós temos esse papel, eu gostaria, Ana, que tu já explanasse, por fim, essa questão da responsabilidade da atuação do Ministério Público, cobrando a responsabilidade tanto administrativa, quanto civil, quanto criminal. Nesses casos, nós temos a questão do acompanhamento da aplicação de multas, as ações civis públicas, as denúncias, as investigações, e esse é o nosso trabalho na promotoria. Nós estamos para o finalzinho, e eu vou passar, então, para tu falares um pouquinho sobre essa nossa atuação direta do Ministério Público, que foi uma parte do tema da nossa live. Será que ela está me ouvindo? Estão me ouvindo? Que eu acho que caiu a conexão dela novamente. Bom, a Ana, ela ficou com relação a falar essa questão da responsabilidade administrativa. Vamos aguardar ver se ela retorna. Mas o que nós temos é que, dentro da responsabilidade ambiental, nós temos as três responsabilidades: a administrativa, a criminal e a civil. E nessa questão das responsabilidades, nós temos a questão da multa, que pode ser aplicada pelos órgãos de fiscalização, seja o IBAMA, o ICMBio, na parte federal. Nós temos também, pelo Ministério Público, é importante que nós temos a atuação de um projeto com relação ao combate às queimadas, um projeto do Acre,
que é da indicação, inclusive pela Comissão do Meio Ambiente do CNMP, e esse projeto ele tem por objetivo a medição da qualidade do ar, a fim de exigir-se dos poderes competentes políticas públicas que garantam um ar para a sadia qualidade de vida, principalmente nessa nossa região aqui do bioma da Amazônia, com esse problema de queimadas que nós enfrentamos. Nós temos também forças-tarefas implantadas nos estados da região norte, do bioma da Amazônia Legal, forças-tarefas do Ministério Público Federal, com bastante atuação e muito importante atuação no bioma da Amazônia, no combate ao desmatamento e às queimadas. Nós temos o grupo de trabalho do CNMP e nós temos a comissão, Grupo de Trabalho Amazônia e a Comissão do Meio Ambiente no CNMP. Ana, eu acho que tu poderias continuar, agora sim. Né, uhum. sim, sobre a questão das responsabilidades nesse finalzinho da nossa live. Vou passar rapidamente na questão das responsabilidades. Infelizmente eu perdi a sua parte, mas assim, ainda bem você me encaminhou esse projeto que é lindo e assim, eu quero replicar na minha comarca porque ele é fantástico. Que bom. E assim, a gente passa por essa situação também de queimadas urbanas, né? Então, assim, eu tenho intenção de replicar ele aqui em Corumbá, porque eu acredito que ele vai ser muito útil e surtir muito efeito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, estou à disposição também. Quanto à questão da responsabilidade, o artigo 225, parágrafo 3º, ele previu que a responsabilidade ambiental ela é subdividida de maneira independente e autônoma em administrativa, civil e penal. Aqui eu vou me atrelar à responsabilidade civil e à penal, que é onde nós temos atuação. A civil, também conhecida como litigância climática, ela foi regulamentada pelo artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.638, de 81, e, em consonância com o tratamento constitucional da matéria, ela fixa a responsabilidade civil em objetiva, sendo o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Então, a responsabilidade civil, ela é objetiva, e além de objetiva, ela é solidária entre os poluidores diretos e indiretos que tenham participação no passivo ambiental. E por ser objetiva, ela prescinde da demonstração de dolo e culpa, fundando-se na teoria objetiva, especificamente na teoria do risco integral, que não admite, em regra, excludentes de responsabilidade. E essa responsabilidade civil, ela tem uma ordem de prioridade para ser fixada, né? Nós do Ministério Público que atuamos nessa questão ambiental, sempre buscamos a responsabilidade in natura, que é aquela que busca a recuperação do dano ambiental no local exatamente onde ele ocorreu, retornando o meio ambiente ao seu estado anterior. Não sendo possível a responsabilização in natura, busca-se por uma compensação, que se trata de compensar o dano ambiental por um equivalente ecológico, e, por fim, a indenização, né, que corresponde a indenizar financeiramente o dano ambiental causado. E é importante mencionar que esses três tipos de responsabilidade, elas podem ser cumuladas, quando o ambiente não puder ser integralmente recuperado ou a recuperação não puder ser realizada imediatamente. Essa questão ela já é pacificada pelo STJ. E quais os componentes para se aferir uma indenização ambiental? Existem 4 tipos de danos, também reconhecidos em jurisprudência do STJ e do STF. É o dano interino ou intermediário, que é aquele que é o dano parcial ou total, que permanece entre o tempo da ação e o tempo do pleno restabelecimento. O dano residual ou permanente, que é o dano que não pode ser recomposto, ou seja, é o prejuízo ambiental que se perpetuará. O dano moral coletivo, que atinge toda a coletividade, e deve-se pontuar os seguintes requisitos para a sua quantificação: natureza, gravidade da conduta, situação econômica do ofensor, proveito moral obtido com o ato, possível reincidência do ofensor, dolo e o grau de reprovabilidade da conduta. E, além disso, tem o lucro indevido ainda que o infrator alcançou com a prática daquele dano ambiental, também chamado de mais-valia ecológica ilícita. Então, quando o juiz vai aferir a indenização ambiental,
numa possível condenação, ele tem que aferir esses 4 tipos de danos, né? E eles são cumulativos, eles não são excludentes um do outro, mas sim eles são cumulativos, onde se poderá atingir um valor proporcional e adequado do dano ambiental causado. A responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, né, e ela é aplicada pelos órgãos ambientais fiscalizadores. E temos a responsabilidade criminal, que também é objetiva, que também é subjetiva, do mesmo jeito da responsabilidade administrativa, ou seja, exige-se a demonstração do dolo ou culpa do agente causador do dano, e ela está prevista, né, especificamente para as questões de queimadas, poluição, destruição de mata ou floresta, nos artigos 38, 38A, 40, 41, 50, 50A, 53 e 54, todos da Lei 9.605/98, além da agravante geral prevista no artigo 61, inciso 2, a linha J, do Código Penal. Então, essas são as hipóteses de responsabilização criminal, né? Aqui eu destaco o artigo 41, que Sim. pune quem provoca um incêndio em mata ou floresta, né? E a punição é tanto do agente que provocou intencionalmente o incêndio, como aquele que não tinha a intenção, mas agiu com imprudência ou imperícia. E a questão da poluição prevista no artigo 54, que causa danos à saúde humana, à mortandade de animais ou à destruição significativa da flora, né? Essa poluição ela ainda pode ser agravada quando ela é causada em área rural, tornando-a imprópria para a ocupação humana, provoque a retirada dos habitantes da área afetada, ainda que temporariamente, e os danos afetem diretamente a saúde da população envolvida. Então, pincelando, né, na responsabilidade Sim. criminal, os principais artigos, né, de incidência, né, dos crimes previstos são esses aqui elencados. Né? Temos o artigo 250 do Código Penal, que também Sim. prevê a punição daquele que provoca incêndio. E qual seria a diferença, então, do artigo 41? O artigo 50, ele tem como elemento objetivo do tipo, né, a incolumidade causar, ele tutela a incolumidade pública, né? Enquanto que o artigo 41, ele tutela o meio ambiente, né? É plenamente aceitável o concurso formal desses dois artigos, pois o agente provocador do dano, ele pode, na tentativa de poluir o meio ambiente, ele pode expor a perigo a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então, plenamente Sim. aceitável o concurso formal entre esses dois tipos de delitos. Né? Então, Sim, assim, eu só queria dar uma pincelada mesmo na Sim. responsabilidade criminal e passar para você, se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, em relação eu acho a que esse realmente tema. São os principais, são os que nós nos deparamos na atuação ministerial aqui também. São esses artigos de aplicação da responsabilidade criminal. Nós temos aí mais uns 4 minutos para o encerramento, né? Eu já gostaria de agradecer à Escola da Brampa por participar dessa live, agradecer a Ana muito por ter aceitado o convite, esse desafio de estar aqui comigo hoje, né? Participando da 8ª live. Convidar que vocês assistam, participem, visitem o Instagram da Brampa. Essa live, ela deve ficar lá no Instagram. E também indicar que o colega Luciano Lobé, ele fez também um material sobre queimadas no Pantanal. Muito interessante sobre a atuação do Ministério Público, as responsabilizações, e é bem importante. Eu passo para ti, para as tuas considerações, e muito obrigada a todos, né, que estiveram conosco aqui nessa live, que participaram, que nos prestigiaram. Muito obrigada. Valéria, eu vou só pontuar umas conclusões finais, né, assim,
que o direito a um meio ambiente saudável, ele está intrinsecamente atrelado ao direito à saúde, como você bem pontuou, né? E por isso, o Brasil deveria adotar medidas mais eficazes para reduzir Sim. significativamente o desmatamento geral e o desmatamento ilegal, sendo este último um dos agentes provocadores das queimadas. As medidas, até aqui efetivadas pelos governos federal e estadual, tanto na região do Pantanal como na região da Amazônia, sem dúvidas elas são importantes e fundamentais. Mas é preciso se fazer muito mais, né? Sim, É muito preciso que essas mais. medidas elas estejam acompanhadas de outras ações, como aumento de fiscalização, melhoria da estrutura de combate aos incêndios Estrutura. de forma permanente, e uma mensagem clara e inequívoca do governo no combate às ações ilegais, né? Uma O política governo pública séria, federal, né? exato, o governo federal ele deveria garantir que os agentes ambientais tenham autonomia, ferramentas e Sim, recursos suficientes para cumprir com o seu papel com segurança e eficácia, deveria sim, pensar numa colaboração entre as agências federal e estadual e os grupos da sociedade civil que trabalham em defesa do meio ambiente, né, que eu ressalto a importância desses grupos, eles muito mais nos ajudam, né, sim, muito. eles são nossos aliados, eles não são forças opostas, né, e para que esses grupos eles possam denunciar com segurança o desmatamento ilegal, até porque numa denúncia o Ministério Público ele vai apurar, ele não vai pegar aquela denúncia e tocar, né, e condenar alguém, ele vai apurar se aquela denúncia inicialmente é verdadeira ou não, né, e assim impedindo os atos de violência e intimidação. E aqui um ponto, acho que é crucial também, poderia ser adotado pelo governo federal, né, é de garantir que os estados implementassem um sistema adequado de monitoramento da qualidade do ar. De acordo com a Isso, resolução sim. CONAMA 05 de 89, inclusive fornecendo financiamento e assistência técnica quando necessário, e adotar um plano nacional abrangente para reduzir a poluição do ar, tornando públicos os dados catalogados, que poderia reduzir drasticamente o número de procura às unidades de saúde, em especial da população mais vulnerável, medida que se torna de extrema importância em tempos de pandemia, como você muito bem pontuou, Sim, né? E sim. aqui eu deixo só uma mensagem final também, encerrando minha fala, é que o processo de regeneração da vegetação ele é relativamente rápido. O que se perde nessa situação é a fauna, pois a continuidade dessa anormalidade em que vivemos será um indicativo de grandes perdas econômicas e ambientais para todo mundo. E aqui meu agradecimento final a você, né, pela paciência durante todos esses Eu dias que anteriores, agradeço. a gente trocando ideias, né, eu tirando minhas dúvidas, a Abrampa pelo convite, gostei demais do convite, ao meu colega Luciano, que me forneceu seu material de queimadas, né, para que me complementasse as minhas explanações hoje, me deu uma orientação, né, sempre muito solícito, além do que ele é um colega ímpar, né, sim, nossa, que a gente fala, ele é nossa âncora ambiental, a gente fala aqui, meu agradecimento especial a você e a ele por essa Obrigada. oportunidade de participar dessa live. Obrigada, uma boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau, Boa Ana. tarde, tchau, prazer.